Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Jesus não veio para trazer paz ao mundo, mas a salvação por meio do arrependimento. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós descobrimos coisas que nós nunca iríamos imaginar. E uma delas é que Jesus, ele não veio para trazer paz ao mundo. Mas como assim? Jesus, ele não quer a paz do mundo? Não, esse mundo, ele é do maligno. E enquanto nós não entendemos isso, nós vivemos buscando apenas os nossos interesses, como se a vida ela fosse isso. Claro que no meio disso tudo, algumas pessoas, mais religiosas, mais praticantes, elas gastam um tempinho, durante uma semana, dentro da semana, buscando o Senhor, para ir lá orar, para buscar, para falar, e basicamente é só isso. E quando nós encontramos o Espírito Santo, quando nós encontramos a palavra de Deus, os nossos sentimentos, eles se modificam, os nossos pensamentos, eles também se modificam. Então, essas mudanças, elas são algo que vem para melhor dentro da nossa vida. E isso acontece por quê? Porque eu começo a reconhecer a escuridão que existe dentro de mim. E isso me faz sentir uma tristeza muito grande. Não que essa tristeza esteja em mim, mas é o Espírito Santo quem mostra para mim tudo aquilo que eu preciso ver. Se a gente vai lá em Mateus 10, versículo 34 a 37, a palavra do Senhor ela diz assim: Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. De quem são essas palavras? De Jesus. E aqui nós precisamos entender todo um contexto da época. E que contexto era esse? Que eles eram judeus, que eles acreditavam em Deus e era o Deus do Velho Testamento, porque Jesus estava sendo revelado. Então, quando eles começavam a dizer que acreditavam em Jesus, aquilo era um escândalo para aquelas pessoas, tanto que nós temos que lembrar que Jesus foi crucificado pela mensagem que ele carregava, pela forma que ele falava, pelas coisas que ele fazia. Então a própria presença de Jesus já causava divisão naquelas pessoas. E aqui nós podemos trazer também para os dias de hoje. Você imagina que você é de uma família católica ou evangélica e você começa a ler a palavra de Deus e diz: olha, eu não vou mais frequentar a igreja porque ela não está de acordo com a palavra de Deus. Isso vai gerar uma cisão, isso vai gerar um escândalo ali dentro. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Qual é a sensação que essa mensagem passa? Não pensem, não está na minha cabeça, não é na minha mente, não é uma ideia. Eu não vim aqui para isso. Jesus está deixando muito bem claro, eu não vim pacificar o mundo. Esse não é o meu papel. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então Jesus ele veio ao mundo para trazer a espada. E você pode parar para pensar, poxa, a espada, algo destruidor. Não. A espada ela não faz nada, a espada é um elemento neutro. É a intenção do homem
que torna a espada algo perigoso. Só que se eu começo a ler a palavra de Deus mais um pouco, eu vou lá em Efésios 6, eu descubro que a espada é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela corta dos dois lados e chega no cerne da questão. Então aqui Jesus está falando sobre o quê? Sobre a palavra, e a palavra é o conhecimento. Então Jesus está dizendo, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer conhecimento. E quando nós não conseguimos entender isso, fica complicado, porque dá a impressão que Jesus está vindo fazer algo que eu não consigo, e ele está dizendo, não pensa que é isso. E aqui nós vamos entrar num campo onde a ausência da luz, ela começa a influenciar os nossos sentidos. Existe um estudo de 1950, aquele estudo que eles faziam antigamente, onde eles pegaram pessoas e eles privaram essas pessoas da luz totalmente dentro de um quarto escuro. E não só a luz, como a audição e todos os outros sentidos. Colocaram uma luva na mão dessa pessoa para que ela não pudesse ter estímulos sensoriais. Sabe o que essa pessoa ela começou a fazer? Ela começou a alucinar. Ela começou a ver coisas aonde não existia. Tem uma pessoa que relata que ela viu uma procissão de esquilos passando lá dentro daquele quarto escuro. E isso me fez refletir sobre algo. Quando nós vivemos longe de Deus, nós vivemos também em alucinação. Quando nós sentimos medo, muitas vezes as coisas que nós temos medo, elas não existem, elas nunca acontecem. Então nós não estamos com uma distorção da realidade, nós não estamos com uma alucinação da realidade, como se aquela ameaça fosse algo real. E aí eu começo a ler a palavra de Deus, e a gente pode lembrar que em diversos lugares a Bíblia fala pra gente, não tenham medo, pois eu estou com vocês. Então olha como a palavra de Deus, ele quebra uma alucinação da minha cabeça. Enquanto o diabo é o pai da mentira, a palavra é a verdade, a palavra é a luz. Tanto que, se a gente olha em Salmos, fala que a palavra é a lamparina, é aquilo que vai poder que os meus olhos eles possam ver. Então, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós vivemos em alucinação. E se você olhar todos os nossos sentimentos, na maior parte do tempo eles são alucinações. Qual outro sentimento que nós temos de alucinação? A vergonha. Não tem gente que sente vergonha? E quando eu sinto vergonha, por quê? Porque eu estou tentando pensar no que os outros vão pensar. Como se todo mundo tivesse me julgando, ou como se todo mundo tivesse prestando atenção nos meus defeitos. Então eu tenho uma realidade totalmente distorcida, julgando as pessoas. E o que a Bíblia fala? Que quem confia no Senhor não fica envergonhado. Então olha como existe um sentimento que Deus está dizendo, olha, o medo não vem de mim, a vergonha não vem de mim. Qual outro sentimento que a gente alucina e briga e bate boca e destrói muitos relacionamentos? O ciúme. Eu vou lá e fico imaginando que a pessoa ela tá me traindo, que a pessoa ela tá ali me enganando. E aí o que acontece? Baseado nessa realidade distorcida, eu começo a brigar com a pessoa, eu começo a querer pegar o celular da pessoa, eu começo a desconfiar da pessoa. E a palavra fala que onde tem ciúme, onde tem ciúme, onde tem egoísmo, tem todo tipo de coisa má. Então a gente começa a ler na palavra de Deus e começa percebendo que os nossos sentimentos, as alucinações que a escuridão causa em nós, se a gente prestar mais um pouquinho de atenção, quando Deus ele começa a fazer a criação, qual é a primeira coisa que ele cria? A luz. Porque se Deus não tivesse criado a luz primeiro, todas as outras coisas elas não teriam o menor sentido. Então, sem Jesus na nossa vida, a nossa vida ela não tem sentido. Qual outro sentimento que a gente alucina? A raiva. Então nós imaginamos que alguém disse algo, nem sabemos se é aquilo que ele disse ou não, e nós já nos iramos a tal ponto de perder o controle, de ir atrás de uma pessoa muitas vezes para querer agredir aquela pessoa, baseado nesse sentimento que ele vai lá e nos cega. E a palavra fala para a gente não ficar com raiva.
Então olha como Deus, ele o tempo todo ele está falando, opa, você está sentindo isso? Isso não vem de mim. Isso daí é ilusão, isso daí é o diabo colocando mentira na tua cabeça. Qual outro sentimento? Ansiedade. Nós não ficamos tentando imaginar que algo vai acontecer, que algo precisa ser visto, que algo isso, e aí nós começamos a reagir sobre esse sentimento e não tem nada acontecendo. Nós estamos ali parados, tá tudo bem, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que vestir, eu tenho um trabalho, eu tô legal, não tô doente, não tô nada, mas eu tô ali dentro de um estado que aquilo começa a me causar um desespero e eu tô ali, não tem síndrome do pânico hoje? Então o diabo ele vai colocando alucinação, por quê? Porque nós vivemos na escuridão. Ah, mas eu vi lá que o padre, ele teve, mas ele é padre. E o que isso significa? Nada. Nicodemos era um mestre da lei, um fariseu, que encontrava Jesus escondido à noite, porque tinha medo das outras pessoas que ele ia lá buscar conhecimento com Jesus. E aí, o que isso significava? Nada. As coisas não são o que elas são por si só. Não é porque eu me rotulo algo, porque se eu não tenho a sabedoria de Deus, se eu não consigo através dos meus sentimentos, olha que eu só estou falando sentimento. Quando eu escrevia lá atrás, que eu tinha depressão, eu escrevia sentimentos. O diabo, ele iludia minha cabeça de tudo quanto é jeito que era possível. Qual outro sentimento que tem também de ilusão, de alucinação? O orgulho. Eu não tenho uma ideia maior do que realmente sou, que eu acho que eu mereço aquilo que eu não mereço. Eu coloco sobre as pessoas uma carga. E o que a Bíblia ensina? Que o orgulho leva à destruição. Então olha como, de novo, tudo aquilo que nós sentimos, Deus vem pontuar. Isso não, isso não, isso não. Só que você conhece a palavra de Deus? Não conhece. Não conhece. Qual outro sentimento? Inveja. Eu não posso imaginar que aquilo que aquela pessoa tem, a vida dela é perfeita. Nossa, que não tem injustiça, que não tem nada. Nossa, sucesso e eu nada, e olha eu aqui. E a palavra fala para a gente não ter inveja, para a gente não provocar orgulho nas outras pessoas. Então, de novo, Deus ele dá uma orientação. E o que Jesus ele trouxe ao mundo? A paz, não, a espada, a palavra. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho a capacidade de cortar esses sentimentos, de quebrar esse processo de ilusão, de cortar os loops ontem que nós falamos pela repetição dos pensamentos. Olha como hoje nós entramos um pouco mais. Antes nós só dizíamos, você fica pensando em coisas repetitivas. Agora nós estamos ilustrando como são essas coisas que nós pensamos. A tristeza também, não é isso? Que a gente idealiza um passado, que a gente idealiza um relacionamento. Nós vivemos, nós sabemos a realidade. Quantas vezes a pessoa não volta para relembrar que não era aquele mar de rosas que ele imaginava. Ah, mas eu saí com a pessoa ali, mas não era aquilo que eu estava pensando. Alucinação. O diabo é o pai da mentira. Então ele vai ficar colocando coisas dentro da nossa cabeça tentando fazer isso. E qual é a cereja do bolo? O amor. Ai, que gostoso. O amor. Nós amamos uma versão perfeita da nossa cabeça, uma pessoa que ela não existe. E cada vez que a realidade bate na nossa porta, nós temos dificuldade de aceitá-las. Nossa, mas ele não tinha o direito de fazer isso. Nossa, mas ele era uma pessoa tão boa. Nossa, mas isso. Você vai lá em Coríntios 13. Lá Deus fala sobre o que é o amor. O amor é bondoso, o amor é paciente, o amor ele não é orgulhoso. Então quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós ganhamos essa espada. E essa espada não é para atacar as pessoas, é para atacar nós mesmos, é para nós nos defendermos das ciladas do diabo, é para nós tirarmos de dentro de nós toda a maldade, tudo aquilo de ruim que está em nós. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, e as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras. Claro que quando você se posicionar, olha, eu não vou mais frequentar essa igreja, porque eu não estou sentindo bem. Essa igreja, ela nunca ajudou eu tirar essa ilusão da minha cabeça, muito pelo contrário, ela complementa a ilusão, colocando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E eu não vou mais seguir. Pronto, é o que as pessoas falam de mim, por não frequentar a igreja. Ah, é desviado. Já escutei isso um padre falando para mim. Precisa voltar para Cristo, viu?
Eu falei, quando que o senhor teve com ele, né? Você, a mãezinha que te contou que eu tenho que voltar para Cristo? É? Ah, tá bom. E aí? Então vai existir divisões, e era isso que Jesus estava falando. Olha, a mensagem que eu trago, a mensagem que vocês vão pregar, a mensagem que você vai anunciar, ela vai dividir as pessoas. Porque aqueles que estiverem comigo não vão conseguir viver com aqueles que não estão. Porque aqueles que não ajuntam, espalham. E nós temos que nos posicionar, não fazer nada para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Porque enquanto você não se posicionar, você vai continuar sofrendo alucinações. Enquanto você não conhecer a palavra de Deus, você vai continuar sofrendo alucinações. Coisas que só existem na sua cabeça, coisas que você acha, coisas que você pensa. A batalha está na nossa mente. Então já lembra sempre. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Se eu tô com Deus, o outro não tá. Já começou a batalha. Ele vai querer me convencer ou vai ficar falando mal de mim. Vai querer, nossa, mas dorme tão cedo assim? Nossa, só escuta louvor, não dá pra ouvir uma musiquinha. Nossa, mas não faz nada, que vida chata, hein? Não pode fazer nada, hein? Nossa, mas não tem uma namorada, não tá com ninguém. Nossa, mas por que não sei na onde, não tem relacionamento? E é só isso, só. Da mesma forma que a palavra traz a luz pra dentro de nós, ela traz também a escuridão. Porque depende da palavra de quem você escuta. Se você tiver que escutar algo, escuta de Deus. Deus está dizendo, não tenha medo, não seja orgulhoso, não tenha ansiedade, não fique preocupado. Você prefere acreditar em quem? Nas vozes da sua cabeça que sempre te fizeram sofrer, nas vozes da tua cabeça que manda você tirar a tua própria vida, nas vozes da tua cabeça que olha a mulher do outro e cobiça. Por isso que Jesus ele fala que se a pessoa já pensou em fazer algo, é como se ela tivesse feito. Porque se você está pensando nessas coisas, não é ele que está em você, é a escuridão. E aqui ele traz um nível ainda maior. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua mãe, ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Então o nosso amor pelo Senhor, ele é acima de qualquer coisa desse mundo. Deus ele tem que ter o primeiro lugar, por isso que ele fala, ame a Deus sobre todas as coisas. Ah, mas eu vou desagradar se eu não fizer. Você não serve para ser seguidor. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós também não estamos aqui para fazer mal para ninguém. Mas eu estou aqui para despertar. O que Jesus falava? Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, faz sentido alguma coisa que eu disse para vocês aqui? Não, realmente, eu sinto medo, eu fico imaginando as coisas, quando eu vejo, eu já falei, depois eu vejo que aquilo não era verdade, eu me arrependo, eu peço desculpa, eu não queria ser assim, eu fico sofrendo. E não... Olha de novo, qual o resultado da sua vida? Sofrimento. Então nós precisamos de um Salvador, nós precisamos da luz, nós precisamos do haja luz. Por que ele falava que é o verbo que se fez carne? Olha como tudo está tão amarrado, mas quando eu não tenho sabedoria e deixo o diabo iludir, eu vejo a espada e já sinto medo. Eu não tenho medo da espada. O problema é o que eu faço com a espada. E eu preciso me defender com ela. Das ciladas do inimigo e de tudo aquilo que o diabo coloca na minha cabeça. Então a palavra de hoje, a mensagem, né? Ela diz que Jesus não veio trazer paz ao mundo. Eu acredito que vocês já entenderam. Jesus ele veio trazer o testemunho. Jesus ele veio trazer as palavras do Pai, porque o que nós lemos no Novo Testamento são justamente as coisas que Deus dizia para Jesus. E Jesus dizia para nós, porque ele falava, as palavras que estão em mim não são minhas, são as palavras do Pai. Quem crê em mim, crê no Pai. E ele o tempo todo ele faz essa analogia. E explica pra gente, nós podemos sentir, nós podemos ver, e esses sentimentos eles deixam de existir dentro de nós. Mas Jesus precisa ser o meu Salvador. E eu preciso me arrepender das alucinações, das vezes que eu reagi, das coisas que eu fiz, das coisas que eu busquei. Como que a gente para um pouco com a alucinação?
remédio, bebida, droga. Então quando você vê uma pessoa sentada num bar o dia inteiro ali, ela não tá aguentando mais as alucinações, ela não tá aguentando. E aí ela chega em casa muito doida e começa a falar coisa, cara, eu não merecia ouvir isso. Olha as coisas que eles estão me falando, tá todo mundo alucinando. E não é porque a família, a minha família vai na igreja. Cara, ir na igreja não significa nada. Se você não conhece a palavra, a igreja não tira a escuridão de dentro de você. A igreja é um palito de fósforo. Você entra lá, ela acende um palito de fósforo. Enquanto você tá lá, a hora que você sai, ele apaga. E você sai de lá sem nada. Pode entrar ali, emocionou, viu e não sei o quê. Se não muda a tua vida, se você sente essas coisas, se você precisa ser tratado por um homem psicologicamente. Quando você falar em psicológico, alucinação. Se a minha alucinação é maior que a minha sanidez e que a minha parte mental, tem alguma coisa de errado comigo. Se a gente vai lá em João 3, versículo 17 a 20, a palavra do Senhor ela diz assim: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Olha como faz mais sentido essa palavra agora. Quando você entendeu o que era a espada. Quando você entendeu o que a falta da luz faz na nossa vida. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo. Ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer salvação. Olha como aparentemente na nossa cabeça era mais importante eu trazer paz ao mundo. Para Deus não, vocês precisam ser salvos. Vocês estão perdidos, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês não sabem o que está acontecendo, vocês não têm nem ideia, vocês são escravos e não percebem. E não para julgá-lo. Ele não veio para apontar os nossos erros. Ele não veio para mostrar, olha, enquanto vocês estavam alucinando aí, fazendo toda essa maldade, ouvindo o diabo e as mentiras que ele conta, colocando a culpa nas pessoas, não amando, não me procurando. Eu não vim aqui para falar disso agora. Isso vai ser falado depois. Depois, vai ter o dia para isso, mas agora eu vim para trazer um caminho. E um caminho que ele é reto, um caminho que ele é estreito. Não é o evangelho da porta larga, onde você faz tudo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. É o evangelho que foi feito a custo de sangue, de sacrifício, de amor. Tem nada a ver com essas porcarias que a gente aprende aqui. Tem nada a ver com prosperidade nessa vida, tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com acúmulo, não tem nada. Se for para acumular é no céu, é lá que ninguém rouba, é lá que as traças não corroem, é lá. E você um dia, em nome de Jesus Cristo, se você ler a palavra de Deus, você vai sair desse processo de loucura que você vive. Aquele que crê no Filho não é julgado. Você crê em Jesus Cristo? Você crê no Senhor como seu Salvador? Essa é a palavra do batismo. Você aceita Jesus como seu Salvador? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê? Você aceita Jesus como seu Salvador? Você aceita a palavra de Deus como teu guia, tua lamparina? Não, eu aceito. Você aceita que você estava perdido e foi achado? Você aceita que você é um pecador desgraçado, alucinado? E aí? Veja como a escuridão na nossa vida ela causa alucinação. Quando a gente dorme, a gente não fecha os olhos dentro de um quarto escuro, o que começa a acontecer na nossa cabeça? Alucinação. Ah, eu sonhei que eu estava voando, sonhei que estava não sei na onde. Tudo é interconectado. Quando a gente quer ver Deus nas coisas, a gente enxerga Deus em tudo.
Então, se eu creio em Jesus, eu já não vou ser mais julgado. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho sabedoria, porque o Espírito Santo está em mim, porque eu já me arrependi, porque eu ajudo na obra de Deus, e ajudar não é dar dinheiro, ajudar é evangelizar, é buscar os irmãozinhos que estão perdidos, é anunciar as boas novas do reino de Deus, a mensagem, é mostrar através do nosso comportamento que mesmo que existam divisões dentro de um lugar, isso não impede a gente de ser quem nós somos, de carregar a mensagem de Deus dentro de nós e no momento oportuno poder ajudar as pessoas que estão perdidas, ajudar as pessoas que não sabem o que fazem da vida, que só vivem vivendo atrás de fofoca, de mentira e dessas loucuras o tempo inteiro. Ontem nós falamos muito sobre isso, sobre relacionamentos, sobre pessoas que vivem alucinando. Imagina 2 alucinados dentro de uma casa, com a criança para cuidar. Como é que cuida? Como é que cuida? Não cuida. E depois reclama que não deu certo. Ai, porque não sei na onde. Ai, porque o mundo tá mal. Ai, porque a geração YZ, X da hora. Ai, porque não sei não. Cara, a mensagem de Deus, independente da geração, ela vai ser a mesma. Ela não vai mais se mudar. O que o homem precisa, independente da geração, vai ser a mesma coisa. O problema é que o mundo não oferece isso. Ele não oferece isso. Mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. Então, se eu não acredito em Deus, eu já estou do lado do demônio, eu já estou vencido, eu já estou alucinando, e não adianta, só vai ter escuridão na minha vida. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão. As pessoas preferiram a alucinação. As pessoas preferiram buscar os seus próprios interesses e os seus sonhos. Preferiram acreditar na mentira da cabeça dela. Agora vem a pergunta. Pensa que você viveu em alucinação a vida inteira, nunca conheceu o Senhor como eu vivia. Você acha que os meus planos e os meus sonhos vão ser corretos? Vão ser sonhos de alucinação, de loucura. É só doideira. É só doideira. E aí a pessoa acha que ela precisa fazer coisas, sacrifícios. Não, porque eu vou fazer isso e assim eu vou fazer acontecer e vai dar certo. E aí não dá certo. Não dá certo. Não dá certo, é só escuridão. E ao invés de buscar a luz, não, vou buscar a escuridão. Porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela. Agora dá para entender porque tem pessoas que você prega a mensagem e a pessoa não ouve, não escuta. Ah, eu vou começar a ouvir. O carnaval agora tá interessante, porque diminuiu o fluxo de gente que escuta. Estão lá aproveitando a vida, tá certo. Tem que pegar essas festas, entendeu? Da mesma forma que nós celebramos a Páscoa, certo? Carnaval do demônio, é a festa da carne. Então você tá ali dançando, bebendo, né? Vamos lá, gostosinho, né? Mostrando o quanto o ser humano ele tá podre, né? Porque para um homem ou mulher ter uma relação, eles precisam pôr um plástico entre eles para um não passar doença pro outro, né? A humanidade tá bacana, bacana. Quando não é o nosso corpo que contamina, são as nossas palavras que inflam a cabeça da outra pessoa. E olha como uma fofoca, ele tira a mentira, ele tira a alucinação de um e coloca no outro, coloca no outro, coloca no outro. E é a mesma coisa que a gente faz, a gente pega a palavra de Deus, coloca no outro, coloca no outro, coloca no outro. Enquanto um tenta despertar, o outro tenta trazer mais escuridão. E o julgamento é esse. Que tem gente que vai fugir da luz, que ela vai fugir da verdade, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Quando coloca um cristão perto do que não é, vamos imaginar que eu fosse num lugar que tá tendo tal carnaval. Vou lá para comer porque um amigo me chamou. Eu vou lá, tá todo mundo bebendo e festando e tá o xarope lá sentado. Quase 8 horas da noite, 9 horas da noite, morrendo de sono. Você acha que para aquelas pessoas, que mensagem que eu passo? A vida de vocês está errada. Enquanto o diabo alucina na cabeça dele e fala, olha o chato, olha o crente, olha não sei o que, jogando a vida dele fora. Eu não tô jogando nada fora, não. Esse é o ponto. Tem medo no meu coração, tem orgulho, tem ansiedade, tem ciúmes, tem briga, tem desentendimento, tem discussão, tem ódio, tem raiva, tem mágoa, tem mentira, não tem nada. E o ruim sou eu, o errado sou eu, você que é o certo. Você que tá aproveitando a vida, tá certinho. Olha como colocando as coisas desse jeito. E a mãe e o pai que tá lá naquela divisão, precisa? Não. Se eles começarem a ler a palavra, ouvir o devocional, vai todo mundo ficar dentro do mesmo espírito. Só que quem não buscar não vai ter o mesmo espírito.
Então é aqui o que acontece muitas vezes em relações de qualquer tipo e espécie. Um busca o Senhor, o outro não busca. Um acredita em Deus, o outro não acredita. Um vive alucinando e o outro não. E aí vira desentendimento, briga, ruptura. Não vive em paz. Ah, eu não consigo ficar em paz aqui. Olha que interessante. Amém? Jesus não veio trazer a paz ao mundo, mas a salvação por meio do arrependimento. Que o Senhor ele possa realmente nos fazer enxergar, para que a nossa mente ela não alucine mais, que a palavra de Deus ela possa guiar, e cada vez que eu sentir algo que eu sei que não vem da presença de Deus, eu possa lembrar de orar. Que a minha vida seja repleta da palavra de Deus, que eu escute louvores todos os dias, que a minha vida seja um testemunho do amor de Deus, do lugar que Ele me tirou, que eu possa me arrepender de todo o coração, que Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha piedade, que eu possa ser uma pessoa grata por tudo aquilo que Deus tem feito, que eu consiga reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo. E quantas pessoas não anunciaram essa palavra e hoje cabe a nós levar essas boas novas às outras pessoas. Que a nossa vida, ela seja o evangelho sendo vivido. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.